Bom, o vídeo de hoje é: se você já pensou, você tome cuidado, porque pode acontecer, tá bom? E eu quero deixar bem claro que as coisas que eu falar aqui nesse vídeo é porque são experiências vividas minhas, tá? Não são estudos, são coisas que aconteceram comigo, então eu vou passar para vocês as minhas vivências, certo? E aí você pensa assim, eu desejo fazer determinada coisa, mas acho que isso seria impossível para mim. Então, o que uma vez eu pensei, né? Mas não basta pensar, tá? Você tem que desejar, né? E muitas vezes o desejo não é uma coisa consciente, é sentimento. Então, por isso que algumas coisas acontecem e outras não, porque algumas coisas são puramente mental. Quando envolve o coração é que acontece. E também tem os fatores, né? Ali o universo está te dando tudo para que aquilo aconteça, mas se você não tiver coragem, aquilo não vai acontecer. Isso é uma coisa que eu percebi, que não basta você ter condições, você ter dinheiro, se você não tem coragem, também não acontece, ok? No meu caso, eu escrevi aqui, ó, o meu livro Eu, os Cães e a Espiritualidade, que seria algo que eu imaginei, né? Senti vontade quando era criança, muito criança mesmo, eu senti vontade de escrever a minha história em relação aos cães, né? Esse sentimento, essa ligação que eu tenho com eles. Eu sempre achei que a minha história de infância daria um bom livro e cheguei a pensar, né? Nossa, por que a minha história não poderia ser um livro? E tive esse desejo e ficou guardado porque era uma coisa de criança mesmo, né? E aí o tempo passou e em 2023 eu publiquei o meu livro. Então, é lógico que acontece as circunstâncias para você fazer o ato, né? Mas você tem que pensar o que eu quero que você reflita, que você tem que pensar que nada é impossível desde que você tenha coragem, ok? Então, falta isso nas pessoas, coragem e também o não desistir, né? Só não consegue quem desiste, isso é fato. E aí, vou citar aqui o exemplo para vocês entenderem o que eu quero passar, né? O motivo, né? O que o universo foi me mostrando para eu entender que era para eu escrever o meu livro, né? É lógico que tudo que eu for contar aqui nesse canal para vocês está baseado na minha relação com os cães, então é algo voltado para a espiritualidade, que fique bem claro que não é religião, e sim espiritualidade é tudo que você acredita, é a fé que você tem, mas por conta das vivências que você já teve, tá? Então são experiências que você tem e aí você tem essa espiritualidade com você através disso, ok? Não é por conta de uma determinada religião e o pessoal costuma confundir muito. Então, no meu caso, eu escrevi o meu livro porque eu percebi que todos os fatores ali, né, estavam me dizendo aquilo, mas o mais importante de todo e o mais inacreditável é que a minha própria cachorra, essa que está aqui, ó, na capa do livro, né, eu percebi a mensagem dela, tá? Eu conto aqui no livro, tem muitos relatos, tá? Então esse livro é uma autobiografia, mas é uma história que começa ali com os meus 5 anos de idade e vai até hoje. E a história não para, não acaba, né? Eu acredito que em breve eu faça um próximo livro, porque as vivências elas não pararam, tem cada vez mais situações que eu vou ficando... sabe, que você fica, não diria chocada, né, mas surpresa, e aí você fala, tem que compartilhar, as pessoas precisam saber disso, né, então eu acredito que mais à frente venha um outro livro por aí. E aí o que aconteceu comigo? Por que eu escrevi o livro? Porque eu entendi que o universo foi preparando, né, essas situações para mim. Então, uma coisa que eu percebo é que tudo que te acontece, né, tudo tem um porquê. Eu sou muito daquela que acredita que nada é em vão, tudo tem um recado. Então eu não deixo nada passar desapercebido. Tudo eu
paro, analiso, vou refletindo, apesar de ser um pouco ansiosa, de ter sempre, agora estou mais calma, mas eu sempre tive uma vida muito acelerada, então mesmo tendo este comportamento, eu nunca negligenciei os meus sentimentos, eu sempre fui uma pessoa que viveu muito mais na emoção do que na razão. Eu sempre agi dessa forma e para mim sempre funcionou. Então eu não nego a minha intuição. Quando eu recebo uma mensagem, eu percebo que é uma mensagem que vem do alto, eu sigo ela e não discuto, eu simplesmente faço, né? Eu gosto muito de um exemplo que fala da Arca de Noé, porque quando Noé recebeu o recado que ele teria que construir a arca, se você parar para analisar, seria se ele não tivesse obedecido, né? Se ele simplesmente parasse para entender a razão, ele não iria fazer, porque não tinha o menor sentido. Ele simplesmente obedeceu. Então é o que eu tomo como exemplo, tá? Então não queira entender. Se você percebeu, se você recebeu o recado, apenas faça. Lá na frente é que você vai entender. A espiritualidade, ela age muito dessa forma. Você só vai entender as coisas lá na frente. Então, por isso que eu falo que tudo existe um porquê, né? E aí, voltando aí ao caso do meu livro, no ano 2000, essa minha cachorra, a Duda, ela faleceu e foi assim algo bem difícil para mim, né? Por conta de toda a história que a gente construiu, por ela ser muito presente na minha vida, por eu ter tido muitas conquistas profissionais ao lado dela, pra você ter uma ideia, né? Eu tenho uma empresa de cosmético veterinário que essa empresa surgiu porque eu tinha um desejo dela ser tão linda, essa cachorra ser tão linda, maravilhosa, que eu precisei fundar essa empresa para criar os produtos para usar nela, então sabe quando tudo vai, o meu deslanchar profissional, né, que eu trabalhava com estética pet, veio através do conhecimento que eu adquiri cuidando dela, então ela sempre foi muito importante na minha vida. E nós viajamos aí Brasil todo, sempre juntas, palestrando, então ela era o meu suporte, assim, era a minha prova viva de tudo que eu falava, né? Ela estava ali do lado para provar os meus conceitos, a forma que eu ensinava as pessoas a trabalhar. Então, ela estava ali para mostrar que tudo que eu estava ensinando era verdade e que, né, a pessoa estava vendo ali a prova. Ela era a minha prova viva, né? Então, a gente teve uma ligação muito forte. E aí, quando ela faleceu, eu realmente, assim, fiquei bastante, né, bastante triste, muito, sabe aquele vazio, né? Todo mundo que já passou por isso entende, é uma dor, assim, um vazio, uma saudade. Só que eu quis esconder, né? Como eu não quis, eu quis fingir que aquilo não tinha acontecido, né? Eu achei que para mim ia ser menos dolorido, eu fingi que aquilo não aconteceu. Então eu não toquei no assunto, eu não falei nada, eu não vivi, eu excluí aquilo da minha vida, eu fingia que aquilo não tinha acontecido. E aí E aí eu fiquei nisso, martelando aí mais ou menos um ano, né? Mas aí eu comecei a ter contato com ela e eu, numa certa manhã, né, eu recebi um monte de mensagem e aí eu comecei a escrever aquilo que vinha no meu pensamento, né? Comecei a escrever, anotei e aí quando eu anotei, eu levantei e aí eu fui olhar na verdade eu não anotei, eu falei no celular, né, no áudio, porque eu tava meio sonolenta, então tudo que vinha na minha cabeça eu ia falando. Aí depois, escutando aquilo, eu passei pro papel. E aí, conforme eu ia lendo aquilo, eu não entendi o que aquilo queria dizer. Mas eu lia todos os dias para ver se eu conseguia entender. E aí eu percebia que o que estava escrito ali era muito do meu sentimento, né? Do que ocorreu, do que eu estava passando. Eu sei que levou muitos meses eu lendo aquilo, né? Praticamente todos os dias, até que caiu a ficha.
A hora que eu entendi que era a letra de uma música, né? E eu falei, nossa, é uma música. A hora que eu entendi que era uma música, eu falei, eu preciso fazer aula de canto, eu preciso cantar essa música, eu preciso tirar essa música do papel. E aí eu comecei, e assim, eu estava numa tristeza danada, tocando a minha vida. Eu, assim, me aprofundei no trabalho, então nesse momento eu, né, foquei totalmente no trabalho, que até era uma forma de não conseguir olhar para esse luto e para não viver isso. Então aí que eu aprofundei mesmo no trabalho, mas ao mesmo tempo estava acontecendo esse lance de eu sentir vontade de aprender a cantar, para, né, colocar vida naquela música. E aí fui atrás disso, e aí você imagina, né? Uma pessoa que nunca teve contato com a música, zero. Comecei a fazer aula de canto e foi bem trágico, porque não entendia nada, mas a minha teimosia era total, porque foi uma mensagem que eu recebi dela, então eu não ia, deixar isso de lado de forma alguma. Então, ao mesmo tempo, era algo que me fazia sentir bem. Então, enquanto eu estava lá nas minhas aulas de música, era como se fosse a minha terapia, né? Me fazia sentir bem, era o prazer que eu tinha, porque no fundo eu tinha, assim, eu não tinha mais aquele prazer que é o que eu tinha quando eu estava com ela, que era desenvolver, criar, né? Porque do lado dela eu criei muitas coisas, eu criei muitos produtos pet, muitos trabalhos no meio pet, né? Formas de trabalhar. Então eu não sentia mais essa vontade e estudando ali o canto, eu sentia essa vontade de criar. Então esse meu lado, né? Ele voltava por conta disso. E aí tudo bem, aí se passou, quando deu 1 ano da data da morte dela, né, eu falei assim, eu preciso revelar, né, para as pessoas que ela morreu, né, por ela, assim, no meu meio, ela era bastante conhecida, porque a gente viajava o Brasil todo palestrando, então as pessoas que eram do segmento, elas nos conheciam, né, sempre as duas. E aí eu falei assim, na hora de eu falar, eu, né, aceitar que isso aconteceu e revelar, e as pessoas vão saber que elas não vão me ver mais do lado dela, né? E aí quando deu 1 ano da morte dela, eu fiz uma live, comuniquei todo mundo, expliquei do meu comportamento e tal, e era bem na época da pandemia, né? E então não existe naquele ano não teve feira, não tinha mais evento, então foi muito mais fácil de eu não falar a respeito, né? Foi muito mais fácil. E aí nessa live eu explico tudo o que acontece e mostro a música que eu fiz para ela, né? E aí eu mostro essa música que eu fiz para ela. O nome da música é Alma, está aqui no canal do YouTube, é uma homenagem que eu fiz para ela. E aí tudo bem, aí se passou, então 1 ano, aí eu apresentei a música Alma, e aí avisei as pessoas do que tinha acontecido, aí que, né, todo mundo ficou sabendo, e até porque eu não queria usar aquela minha dor, usar a imagem dela para me promover em rede social, eu não queria isso de jeito nenhum, né? Por isso também era uma forma de eu não comentar nada, porque o meu carinho por ela sempre foi tão grande que eu não queria em nenhum momento se aproveitar daquela situação. E aí continuei com as minhas aulas de música e fui escrevendo as músicas. Eu recebia as músicas e escrevia, né? Ia deixando guardada essas músicas e durante as aulas em determinado momento que eu sentia que era a hora certa, eu apresentava para o professor e falava, vamos trabalhar, fiz uma música nova, vamos trabalhar, né? E assim foi, né? Meses e meses, e trabalhando em algumas músicas, e todas essas composições são composições no qual eu tenho que manifestar o que eu sinto pelos cães, aí já vem logo a letra, eu já começo a escrever. Aí quando foi... e aí, né, esse período eu fazendo as minhas aulas de músicas, mas trabalhando muito ainda, porque como eu foquei muito no trabalho, a empresa foi crescendo e por conta da pandemia, então para algumas pessoas
houveram oportunidades, né? E foi o meu caso, eu aproveitei, como eu estava muito focada no trabalho, eu aproveitei o que eu tinha de oportunidade. E aí eu comecei isso já, né, passou mais um ano. E aí eu comecei, estava assim num momento frenético de trabalho da minha vida, né? E aí eu comecei a sentir algumas dores nas pernas, mas eu ignorava, né? Ignorava e voltei a fazer evento pet, né? Era mais difícil, tudo me emocionava, mas voltei, porque nós já, se eu não me engano, era 2002, né? 2002. Foi quando começou a voltar aos poucos os eventos, né? As coisas. E aí eu comecei a sentir dores, mas ignorava, porque eu sou muito daquelas que acham assim que tudo é psicológico, então eu sou muito de tipo, tira da cabeça que é psicológico. E aí foi indo, e aí esse meu problema, essa minha dor começou a aumentar, começou assim, virar uma coisa séria, né? E por mais que eu negligenciava, aquilo foi piorando cada vez mais. E no fundo, eu tinha consciência, eu sabia de que essa dor que eu sentia era pela falta da minha cachorra, né? Eu sabia que eu pensava muito nela, ainda existia essa dor, essa saudade, eu ainda não... Sabe quando você ainda não se encontrou, não tá 100%, né? E no fundo, eu sabia que era por conta disso, né? E por mais assim, eu tenho meu filho, então por mais que quando você tem um filho, ele preenche muitas coisas, né? Você tem assim, tudo na sua vida muda, mas o que você vive, o sentimento que você tem, eles não desaparecem, tá? Você só vai agregando sentimentos novos em você. Você só vai colocando cada vez mais amor em você, conforme você vai tendo outras consciências, conforme você vai tendo outras experiências. Você não troca um amor e coloca outro. Não. Você só vai preenchendo você com mais amor. Então, eu tinha consciência que o que eu sentia ali, aquelas dores, eu também projetava aquilo, né, inconscientemente, mas eu não conseguia me livrar daquilo, eu não tinha conhecimento, né, como fazer, né, por que eu estou fazendo isso comigo, né, mas é o que eu falo, tudo tem um porquê. E aí, teve um determinado ano, que num dos eventos, né, que eu fiz, que era uma feira pet muito importante, quando terminou aí me aconteceram muitas situações nesse evento e eu senti assim a presença dessa minha cachorra lá no evento e coisas que aconteceram que eu relato no livro, né? E aí assim eu fiquei muito emocionada porque eu fiquei assim boba de ver como ela usou as pessoas para fazerem as coisas, para me dar o recado, criou as situações e eu, sabe, vendo tudo aquilo e sabia que era ela, né? Sabia que era ela por conta dos sinais que eu tinha recebido, por conta de coisas de sonho, de situações que estavam acontecendo naquela semana. Então eu sabia, e aí sabe quando você tá assim, boba de ver que haviam se passado 2 anos e ela estava ali se comunicando comigo, eu sentindo a presença dela e recebendo os recados, entendendo tudo. E aí quando terminou esse evento, no dia seguinte, quando eu estava na minha casa sozinha, eu recebi uma mensagem dela. E aí, na hora que eu recebi essa mensagem dela, eu comecei a escrever, psicografar, né? E aí foi assim uma emoção muito interessante, foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca, assim, eu sentia tanta emoção, eu não parava de chorar e escutando aquela voz e aquelas coisas me falando e eu escrevendo. E aí quando aquilo passou, que eu olhei, né, aí eu me acalmei, tudo, fui passar limpo, aí fui ler o que eu havia escrito e aí eu vi que era uma outra música, né? E aí essa música também está no YouTube e o nome dessa música é Pode Voar.
E aí eu vi ali a mensagem que ela estava deixando para mim. E aí eu li aquilo. E aí eu me emocionava cada vez mais. E aí eu comecei a trabalhar naquela música e tentava, né, entender aquela mensagem. E o refrão da música diz que deixa ir para que eu possa vir, né? E aí tudo bem. Aí eu comecei a trabalhar naquela música, comecei a colocar instrumento na música. E ok, foram passando os meses e as minhas pernas piorando, essa minha dor piorando, e indo em médico, e eu sentia muita dor à noite, eu chorava à noite de dor, não conseguia dormir, ia tudo quanto era médico e nada, já tinha ido em 8 médicos, e aí você já começa a pensar milhões de coisas, porque as pessoas já nem acreditavam mais, quando eu ia no médico, que sentia tanta dor daquele jeito, e ainda mais que eram nas 2 pernas, e fazia um monte de exame e nada, e ninguém achava. Eu falava, meu Deus, mas não pode ser psicológico porque tá durando demais, 2 anos já, né? Acontecendo isso, não tem... E aí, assim, chegou um momento que eu fiquei tão doida de dor, tão maluca, que eu falei, eu vou num neuro, porque vai ver que é o meu cérebro que tá mandando aquela dor pra perna, tá acontecendo algum choque ali, eu vou num neuro, porque não é possível, eu já tentei tudo, né? E nada, e as pessoas e os médicos nem acham que eu sinto tanta dor assim, porque eu tava andando, tava fazendo tudo, mas me incomodava demais. E aí, num exame de ressonância, né, detalhado ali das pernas, aí viu que eu tinha microfraturas nas 2 tíbias, né, na canela. E aí, como era nas 2 pernas, por isso que ninguém acreditava, porque, tipo, impossível você ter uma lesão, né, nos 2 membros exatamente iguais, na mesma proporção e tudo mais, sem ter tido uma queda, sem ter acontecido nada, né? Mas no fundo, eu sabia que tinha a ver com a minha dor, com o meu sentimento e que tinha algo a mais ali, que não era simplesmente... até porque não se encaixava, né? O motivo da doença não se... Assim, como aquela doença é formada, não tinha nada a ver com a minha rotina, né? Então, conforme eu ia nos médicos, quem tem isso é atleta, vai sarar rapidinho, em 4 semanas, né? Não é nada disso. Mas o meu negócio só começava a piorar. Você olhava a ressonância, a perna, assim, a canela toda cheia de microfraturas na horizontal, e aí começou a criar líquido dentro do osso, e o negócio só foi piorando. E aí, assim, chegou num ponto que aí eu consegui um ortopedista, especialista bem bacana, que esse foi o que acertou mesmo, e aí ele foi me acompanhando, só que aí ele falava que tinha que fazer repouso, e eu não fazia, né, o repouso, assim, diminuía um pouco o meu ritmo, mas eu não fazia esse repouso como ele havia pedido, não. E aí chegou num determinado ponto, no final de ano, então, essa mensagem dela eu recebi em agosto, nós já estávamos chegando em dezembro, nós estávamos em novembro, outubro, novembro, e aí foi quando o médico foi, assim, enfático para mim, falou assim, olha, ou você faz um repouso absoluto, ou dentro de poucas semanas você vai estar numa mesa de cirurgia e nós vamos ter que colocar uma haste aí, uma em cada perna, na canela ali do joelho até o tornozelo, para te sustentar em pé, porque o seu osso não vai aguentar, né? E eu já tinha feito exames para ver densidade de osso, tudo, e a minha densidade óssea, assim, é ótima, é tão forte, o meu osso é tão forte que é fora da curva, né? Por isso que eu me mantinha em pé, tranquilamente, mesmo com aquele monte de microfraturas na tíbia. E aí ele foi enfático. Aí a hora que eu entendi, que ele me mostrou lá as imagens, que eu entendi a gravidade, eu me assustei e falei, nossa... sabe quando você leva um choque? Eu falei, não, eu não quero fazer uma cirurgia, né? Até porque vai ser muito pior, porque depois tem fisioterapia, tem como eu vou ficar imobilizada, né? Aí, sabe quando você começa a ver que é muito pior? E aí eu falei, não, eu vou pro repouso. Só que eu, muito acelerada sempre, aí eu pensei, o que eu vou fazer para eu continuar com a minha rotina, mas conseguir fazer esse repouso? Aí
Falei, eu vou alugar uma cadeira de roda, porque assim eu fico sentada, porque qual era a indicação? O meu repouso tinha que ser assim, absoluto, eu não poderia ficar em pé, porque se eu estivesse em pé, o meu peso, né, na canela, assim, a minha carga, iria aumentar a dimensão da fratura e se conforme ia aumentando a dimensão da fratura, se chegasse na medula do osso, aí não ia ter o que fazer, aí ia ter que ir para a cirurgia. Então eu não poderia ficar em pé porque eu tinha que parar de forçar, né, essas fraturas para dar tempo delas de colar ali, de consolidar e tudo bem. Por isso que eu falei, bom, vou ficar sentada e continuo com a minha rotina sentada, né? Levanto da cadeira assim só para ir no banheiro, tomar banho, o resto eu faço tudo sentada. Então isso eu vou acelerar o meu resultado lá, a minha cura, né? Pensei. Aí eu tendo que fazer o repouso, mas pensando em como continuar tudo. Aí chegou um ponto que eu pensei assim, não, mas espera aí, se isso tudo está acontecendo comigo, é porque o universo quer me dar um recado, né? Ele é para eu parar de ser da forma que eu sou, de fazer tudo que eu faço. Aí eu comecei a refletir, né? Eu falei, não, você já teve a morte da Duda, depois teve a mensagem dela, teve a música, né? Deixa eu parar e entender. Eu falei, não vou trabalhar, vou ficar quieta em casa, não vou fazer nada, né? Vou ficar aqui e vou tentar entender o que o universo quer de mim. E me recolhi. Então, assim, nem na pandemia eu fiquei em casa, ali sem trabalhar, enquanto, né, num momento que estava todo mundo, eu sempre me virei, sempre fiz tudo. E aí, naquele momento, eu entendi. Falei, não, eu vou ficar quieta e vou tentar entender o que está acontecendo. Né? Porque, volto para aquele raciocínio, nada é à toa, tudo tem um porquê, tudo são informações. E aí fiquei lá naqueles dias, então você imagina, né, para uma pessoa que se movimenta demais, que usa o corpo para tudo, até porque o meu trabalho é muito braçal, né? Quando você trabalha com cachorro, é muito braçal. E aí eu lá, tendo que trabalhar mais com a cabeça do que com o corpo, aí eu fui tentando me acalmar, e aí perdi a paciência, mas continuei lá. E aí eu pensei assim, vou começar a ver curso, né, online, vou ver o que eu faço. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Acho que eu vou começar a escrever um e-book, porque daí quando eu sair desse meu repouso, eu vou inventar algumas coisas e já tenho um material didático pronto. Vou fazer isso, né? Aí eu falei, vou começar a escrever esse e-book. Aí eu sou daquelas que escreve tudo na mão, tá? Eu não digito nada, eu escrevo tudo na mão. O meu livro mesmo eu escrevi ele todinho na mão, né? Escrevi tudo, depois passei a limpo, então você imagina, canetas e canetas. Aí eu falei, vou fazer o meu e-book. Então fui lá para o armário do escritório. Na hora que eu abro aquele armário, vejo aquele pilha de um monte de coisa, né? Que a gente tem mania de ficar guardando coisa velha e um monte. E como eu tenho mania de escrever tudo, então você imagina quantos cadernos eu não tenho, porque tem que ser um caderno para cada coisa. Em vez de eu ter a pastinha lá no notebook, o arquivo, não, eu tenho um caderno para cada coisa. E aí tem um monte de caderno começado e não termina. Eu falei, deixa eu pegar um caderno aqui que eu vou começar a escrever, né? A minha vontade era ir na papelaria, comprar caderno, porque também é outra mania, por isso que eu tenho pilhas e pilhas de caderno, porque vai começar um projeto novo, vamos comprar um caderno novo, só assim. Compro um caderno novo, caneta nova para começar o projeto novo. Aí abri aquele armário, aquela pilha de cadernos, aí eu olhei e falei, bom, aí me chamou a atenção um caderno amarelo, né? A minha cor preferida é amarela. Aí eu puxei lá aquele caderno amarelo, olhei naquele caderno, vi que ele estava vazio, tinha 2 folhinhas lá escrito o negócio. E aí eu falei, é esse aqui mesmo, tá ótimo, né? Vou começar a escrever. Nem li o que estava escrito naquelas 2 folhas. Comecei lá o meu notebook, porque sabe quando você dá uma empolgada? Você fala assim, meio que te dá uma luz, é isso que eu vou fazer? E aí comecei a escrever. Aí pra minha surpresa, tô escrevendo ali, aí passaram assim já umas 3 folhas. Aí eu cheguei naquelas folhas que tinha uma mensagem escrita, né? E aí eu falei,
deixa eu dar uma lida aqui antes, porque eu ia arrancar a folha e ia continuar escrevendo lá o meu e-book, né? Aí eu olhei, aí eu comecei a ler. Aí a hora que eu comecei a ler, eu vi que era a música Alma, né? Que era a primeira música que eu fiz pra Duda. E aí eu comecei a ler aquela música, e aí eu falei, aí eu lendo. Aí no final da música tava escrito Fique em Paz. Aí eu olhei aquilo e falei, mas a música não termina com essa frase, Fique em Paz, né? Por que eu escrevi dessa forma? Eu pensei, se a música não fica, né? Aí sabe quando você... É engraçado que quando você recebe uma mensagem lá do alto, você tem aí uma conexão, é tão interessante que na hora que tipo vira a chavinha, vem uma avalanche de pensamentos, que é onde você começa a montar o quebra-cabeça, então é muito interessante, não sei se já aconteceu com alguém aí. Na hora que você vira essa chave, assim, que parece que você colocou a pecinha que estava faltando, junta tudo e vem as informações, né? É muito interessante. E aí a hora que eu li aquilo lá, Fique em Paz, eu falei, mas a música Alma não termina, né? Essa não é a última frase da música. Por que tá escrito isso? Aí eu olhei e aí começou a vir as mensagens na minha cabeça, né? Meio que vem aquele filme de tudo. Aí eu falei, não, mas espera aí, esse caderno faz... Se a música... Quando eu escrevi a música Alma, já tem no mínimo 2 anos que eu escrevi essa música. E por que no meio de tantos cadernos que tem aqui, eu tinha que escolher justamente esse, né? E só tem isso escrito, só tem a música escrita nesse caderno, não tem mais nada. Aí eu pensei, por quê? Aí eu li de novo, aí a hora que eu li de novo, eu falei, meu Deus, né? Aí a hora que eu li lá, Fique em Paz, aí eu lembrei, eu falei, a última música que a Duda me mandou termina exatamente com essa frase, Fique em Paz. Aí a hora que eu entendi que era um recado dela, aí ali na hora já começou a vir as coisas na minha cabeça, sabe? Já começou a vir, tipo, você lembra que há 3 meses atrás você comentou com você mesmo, você sentiu inveja de uma postagem no Instagram, porque a pessoa estava lá publicando, mostrando uns livros que ela estava lendo, aí você olhou aquilo e falou, eu tenho tanta coisa sempre para fazer que eu não consigo nem arrumar tempo para ler um livro, né? Aí já veio essa mensagem na minha cabeça, aí eu já lembrei de uma funcionária lá da empresa que, tipo, há meses atrás eu falei para ela, nossa, você escreve muito bem, você me ajudaria a escrever um livro, né? Aí sabe quando você começa a montar as coisas, você fala tudo que vem acontecendo, né? Eu pedi, aí eu lembrei, eu falei, nossa, quando eu era criança... Eu queria tanto escrever a minha história com a Tamires, que foi o meu primeiro cachorro, né? Eu queria tanto escrever um livro a respeito da nossa história. E aí, sabe quando começa a vir as coisas na sua cabeça, começa a vir todas as imagens, tudo que vai acontecendo naquela semana, naquele mês, no mês anterior. E aí você vai montando aquele quebra-cabeça e eu falei, tô entendendo. É para eu escrever o meu livro. Não é para eu escrever e-book, não é para eu fazer nada disso. É para eu escrever o meu livro. E aí na hora que eu entendi aquilo, eu já virei o caderno, olha que maluquice. Eu virei o caderno ao contrário e comecei a escrever. A escrever tudo que vinha na minha cabeça, as lembranças. Eu falei, não, eu vou começar pela história da Tamires. E aí eu vou escrevendo tudo que foi acontecendo comigo e, né, ao longo desses anos, são mais de 30 anos trabalhando com cachorro, convivendo com cachorro, são 40 anos. E aí, e todas as experiências, aí eu comecei a lembrar, né, de todas as experiências que eu tive, não só com meus cães, mas com outros cães e tudo que foi acontecendo. Eu falei, nossa, é muita informação, é muita coisa. Eu fui escrevendo. Bom, conclusão. O meu livro, ele estava pronto em 15 dias. Eu tinha escrito o meu livro e eu não parava. Eu só escrevia. E aí, a hora que... eu terminei de escrever o livro, né, ali no caderno, porque aí eu fiquei naquele caderno amarelo lá, mas era interessante que conforme eu ia lendo assim, um capítulo que eu lembrava de alguma coisa, eu escrevia numa folha à parte e colocava dentro ali onde era, né, ia escrevendo tudo. E aí o mais interessante, que a hora que eu acabei o livro, e eu demorei assim, uns 3 dias para tentar finalizar o último capítulo. Eu não entendia como que eu ia escrever o último capítulo. Sabe quando não vem de jeito nenhum?
E aí o dia que deu o start, que eu senti uma emoção, que eu senti a presença dela, ela ali, aí veio como eu tinha que escrever, que aí eu revelei todos os detalhes. Aí a hora que eu terminei ali de escrever, a hora que eu olho, o caderno acabou bem ali, acabou na música dela, né? Então foi assim, algo bem interessante, por isso que eu falo para vocês, tudo que você um dia pensou em fazer, isso já existe no universo, tá? Isso já existe, isso já tá lá. Porque se isso não existisse, não tinha vindo no seu pensamento. E aí só não acontece porque muitas vezes você não tem coragem de colocar em prática aquilo que tem que ser feito. O universo, ele vai te dar as circunstâncias, tá? Porque eu jamais iria arrumar tempo para escrever se eu não tivesse ali obrigatoriamente sentada dentro da minha casa numa cadeira de roda. Porque eu sou daquelas que sempre fica inventando cada vez mais coisa, né? Então, eu pedi para que acontecesse, né? E as coisas aconteceram, tá? Então, esse vídeo é só uma amostragem para vocês, né? Uma amostra de como as coisas acontecem, só que você às vezes não percebe, ou por não prestar atenção, ou por não acreditar, ou por manter a sua mente fechada e não querer colocar assuntos novos, né? Ou de repente achar que o que o outro está falando é besteira. Então, assim, esteja com a mente aberta, comece a perceber que muitas coisas, muitos sinais você recebe, é você que não dá devida importância, ok? Se você gostou, deixa aí um like, tá bom? Se inscreve e até a próxima.